Olá, tudo bem? Como vocês estão hoje? Hoje é dia 4 de março de 2021, né? Estamos no meio de um lockdown, né, Renato? Isso. Uma semana aí que é para ficar mais em casa mesmo de novo, assim, como se fosse um punishment da questão do mau comportamento, né, da maioria de nós, enfim. É isso aí, mas a gente chega para falar de alguma coisa gostosa, né? Muito melhor do que falar sobre o lockdown, essa realidade que está acontecendo no mundo todo, né? Nós vamos falar da nossa missão de vida, né? A missão de vida que eu e a Cláudia compartilhamos de fazer a diferença na vida das pessoas e como nós fazemos isso através do nosso trabalho, né? Exatamente. Porque eu penso que quando nós temos definida a nossa missão pessoal, a gente vai incluí-la em qualquer área que nós escolhemos para atuar na nossa vida profissional e dessa forma ganhar o dinheiro que a gente precisa para viver, né? Então, quando ela é uma missão verdadeira, que ela vem do coração, independente do que a gente faça, tudo que a gente fizer profissionalmente vai ser galgado ou vai ser com base nessa nossa missão do que a gente está aqui para fazer. Porque a gente veio para a Terra para fazer alguma coisa, né? A nossa passagem aqui não é assim à toa. Você também concorda com isso, Renato? Concordo. Acho que todo mundo tem que ter um propósito na vida, todo mundo tem que achar uma coisa que mova, né? Algo que te mova para atingir um objetivo, para atingir uma paz, para atingir algo que te faça sentir bem, né, com o seu trabalho ou com a sua vida no geral. E como professor, né, não tem é uma profissão que faz muita diferença na vida das pessoas, como qualquer tipo de professor, porque você está ali ativamente ajudando alguém a construir algo deles, né? E nesse processo de ajudar alguém com o conhecimento, você está auxiliando no crescimento dessa pessoa, né? E quando a gente fala assim, o quanto que tal professor foi importante na nossa vida, Todo mundo tem um. todo mundo, a gente lembra daquele professor que não conseguiu nos conquistar, e a gente lembra do professor que conseguiu nos conquistar muito. O professor que cria o rapport, que criava o rapport conosco, lá no primeiro, segundo ano, aquele que nos trazia para perto, que nos acolhia e que nos entendia como nós somos, nossa essência, sem julgamento, esse professor nos ensinou muito, porque a gente criou o vínculo com ele. Agora, o professor que veio, que ele estava ali, mas ele não estava para perceber a gente como um ser, indivíduo, sozinho, assim, um ser com as características próprias nossas, esse professor, muitas vezes, ele, por não ter entendido como a gente se comporta, ele não nos trouxe para perto. E daí, muitas vezes, a gente falava assim, não gosto dessa matéria. Não é? Mas não é Pois porque a é. gente não gostava da matéria, é porque o professor não sabia nos conquistar para gostar dessa matéria. Faz sentido o que eu estou te falando? Sim, é muito natural do ser humano você associar as coisas com as pessoas, né? As pessoas têm essa conexão muito forte. Então, você não gostar de uma matéria, muitas vezes é porque você não gostava do professor, porque você não se identificava ali, né? Ou porque, como você falou, o professor não via o aluno como um indivíduo. Isso é uma coisa muito importante no aprendizado. Você ser reconhecido como você, não como só mais uma bunda na cadeira, né? Eu li uma reportagem tão incrível de uma aluna, de uma moça, uma menina, assim, que era considerada, assim, que não aprendia, que ela devia ter algum problema na escola, porque ela não focava, ela dispersava muito. E daí teve um professor que saiu da sala e deixou ela na sala, escutando música. E ligou uma música e deixou ela na sala.
Ela foi conversar com os pais. Eu acho que a história era assim. E depois, quando eles voltaram para observar essa menina, ela estava totalmente envolvida naquela música ali, naquela sala. Ela estava dançando, ela estava sentindo a música. Então, a conexão que ela fazia com a música conectava ela, né? Ao que, porque a música era uma coisa que tocava ela, tocava o coração dela, e aquilo fazia com que ela se interessasse em dançar. Por que eu falo isso? Porque essa é uma história verdadeira, e que essa moça depois, por conta de terem descoberto que ela não tinha nenhum problema, que o que ela tinha e que ela era artista, ela tinha mais essa questão de se desenvolver artisticamente, que ela gostava muito de música, hoje ela é uma grande bailarina americana. Então, assim, quando você dá a chance para o ser humano descobrir o que de fato ele quer, o que ele tem na sua essência, é muito rico. Agora, eu vejo que existem muitas doenças, muitas crianças muito novas, hoje já tomando medicamento, porque são diagnosticadas com isso, com aquilo. E será que, de verdade, não seria só colocar uma música e, de repente, eles também se identificarem como artista? Muito Ou, difícil. né? Então, a gente pensa, poxa, o que está acontecendo, né? Porque cada vez a população está crescendo mais. Mas se a gente se a gente seguir nessa linha, sem querer entender o ser humano como um indivíduo, e já pensar em medicá-los com drogas, sem fazer uma boa pesquisa, ou sem descobrir algo assim tão fácil de descobrir, o que interessa esse ser, porque a gente, quando a gente é muito pequeno, a gente já sabe o que a gente gosta, a gente já sabe o que é importante para a gente já nasce assim. Então, por que as crianças não têm a oportunidade de poder se expressar? Tem que ser aquela coisa que o pai quer, ou tem que ser aquilo que o professor acha que é o certo. Aqui É eu uma tô indo um questão pouco mais de. Não, sim, deep, mas né? é uma questão muito legal de você falar do aprendizado das crianças, né? De como que essa abordagem é feita. Hoje tem vários tipos de abordagem feita em escola, só essa tradicional não é a única que existe, né? Teve uma evolução legal nisso, mas as pessoas continuam procurando a solução fácil. Né? O remédio, o diagnóstico é a solução fácil. Ah, não, ele não aprende por causa disso. Ele não aprende porque ele tem esse problema, então ele vai tomar o remédio e vai estar tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. E os Remédio não é pais com a mágica e melhor, diagnóstico não é desculpa. Mas a e os pais cultura que com nós uma temos no boa Brasil. intenção. Sim, tem uma boa intenção, mas a cultura que a gente tem aqui é essa, de você ter uma facilidade, de você ter uma solução fácil, para eu não precisar me preocupar. Mas não é assim que E, funciona. É o papel do pai, é o papel da mãe, é o papel do professor, entender se a criança tem uma dificuldade para fazer um trabalho em cima. É assim que você faz a diferença, né? É o rapport que a gente tanto fala aqui, a conexão que você cria com o aluno. Isso é muito importante, é um vínculo que faz toda a diferença na vida da pessoa, justamente igual essa menina bailarina. Porque alguém foi lá e descobriu o que move a pessoa e usou isso para fazer uma evolução e fazer uma diferença. e na Eu acho vida que falta toda, um né? pouco disso, né? E isso na E na vida toda. vida toda, porque quando a gente faz, daí eu lembrando agora daquele menino que, quando eu dei aula para ele, quando ele descobriu o inglês na minha primeira escola lá, que ele se apaixonou tanto por inglês e por dar aula, que o sonho dele era se tornar um professor de inglês. Quando a gente faz aquilo que a gente faz, por isso que eu digo, nós somos o modelo para todas as pessoas a partir da gente. Por isso que eu falo que é tão importante que a gente saiba
e aquilo que a gente gosta e que a gente coloque como foco principal da nossa vida. Só professor de qualquer área do ensino fundamental, do ensino médio, não é só nessas áreas de ciências, né? Em qualquer coisa que você esteja ensinando, você criar uma conexão, vai ter aluno que se identifica, vai ter aluno que não, e tudo bem. Mas o importante é que você toque esses alunos que se identificam para que eles aprendam mais sobre eles mesmos, o que move eles, e eles saibam como correr atrás disso, né? Eu demorei muito tempo para descobrir a sala de aula, para descobrir a minha profissão, porque eu não tinha essa conexão ou eu não estava aberto para essa conexão, né? Se eu tivesse aberto a essa conexão antes, né? E quando eu olho para trás, esse amor pelo inglês, esse amor pela língua, sempre existiu. Ele estava lá atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, estava lá fora estudando, mas eu não soube reconhecer isso, eu não soube amadurecer isso até muito tempo depois, né? Mas E você é sabe que tudo importante ter essa acontece no seu diferença. tempo. Tudo Exatamente, acontece no acontece. tempo que tem que acontecer. Isso que eu Sim. acho mais bacana, assim, quando a gente não pensa o que já foi na nossa vida. Porque o que já foi nos trouxe a esse momento de agora, da gente estar aqui conversando, né? Porque então a gente não. Para tudo precisa uma maturidade, uma maturação, precisa um amadurecimento de tudo, para a gente chegar a algumas conclusões finais. Então, se eu achar assim, poxa, então será que eu fui esse pai? Eu sou mãe de 3, será que também lá no passado eu não fiz isso? De falar assim, como a gente estava falando, meu filho tem esse problema, vamos lá, vamos no médico, o médico dá um remédio e resolve. É, a solução fácil. Porque a solução fácil e a solução do mundo hoje, na nossa elevada ansiedade. A gente quer fazer isso. Todo mundo quer a solução fácil. A gente tem essa ansiedade de fazer, fazer acontecer, sem querer aprofundar naquela questão. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo, todo mundo acha que não tem tempo para nada. Ninguém tem tempo para nada, né? Todo mundo tá com pressa, todo mundo tá correndo. A gente não tem tempo. E se a gente pensar que o que a gente mais tem é tempo? Pois é. A gente tem 24 horas de um dia. O que nós mais temos na nossa vida é tempo. O que fazemos Uma coisa que na com nossa o nosso profissão tempo? é muito... o que fazemos com o nosso tempo. Exatamente. Isso é algo que na nossa profissão aparece muito. Porque a pessoa que vem aprender inglês com a gente, o inglês é sempre uma ferramenta para um outro objetivo, né? Ninguém vai aprender inglês porque só quer aprender inglês. A maioria ela vai aprender inglês porque quer acessar alguma informação, porque quer alguma oportunidade, quer alguma coisa. Principalmente o adulto vindo aprender, né? Mas algumas pessoas dessa cultura de ansiedade, de querer solução fácil, vem com uma mentalidade de que o inglês vai ser entregue para eles numa bandeja, né? Numa caixinha. Esse é o seu inglês, use, faça o que você quiser com ele. Não é assim que funciona. É uma construção interna. E essa construção interna não depende só do nosso acolhimento. Depende da pessoa ser aberta ao acolhimento também. Né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa trabalhosa. Mas nós estamos aqui para fazer esse trabalho juntos. Certo? Isso, sim. Porque eu penso que toda vez que nós acolhemos um aluno ou uma pessoa nova na nossa vida, uma nova amizade, um vizinho quando a gente se muda, toda vez que a gente chega para conversar com alguém, que a gente já recebe, já fala com uma voz suave, a gente, né, isso é essencial. Como que você quer fazer uma nova amizade? Como que você quer construir uma boa relação com o seu novo vizinho, se você já chegar com palavras que não são suaves? Ou já chegando se queixando, né? Então, a gente tem que entender que o mundo lá fora, ele já sempre foca para o negativo, né, Renato?
as notícias são negativas, a gente tem uma tendência, o ser humano, de falar ou de elucidar aquilo que é negativo. Nossa, você viu aquele acidente, não sei quantos mortos, e assim, esse é a vida, o ordinary life, é isso, as pessoas falando sobre as coisas ruins. Então, se a gente não quiser fazer diferença na nossa vida e na vida de ninguém, a gente fica ali na mesmice, a gente segue a nossa vida até a gente morrer, vai ser assim, você se queixando de uma vida maravilhosa que você tem. Porque se nós pensarmos que nós moramos num país que efetivamente, se fôssemos para falar sobre recursos, é o país que existe maior recurso no mundo, recurso natural. Nós temos muita água, nós temos muitos rios, nós temos muito de tudo. Então, nós moramos no melhor país do mundo, em recursos naturais. Temos problemas políticos, como muitos países têm, né? Mas mesmo assim, a gente se queixa do país que a gente tem, a gente não defende o país que a gente tem, a gente não cuida do país que a gente tem, a gente acha que os políticos são o problema, pensando que os políticos são brasileiros como nós. O problema né? é sempre externalizado, né? O problema é sempre O empurrado problema para é sempre do outro. O problema é sempre da outra pessoa, não é meu, eu não tenho poder para mudar nada disso. É outra pessoa que tem que resolver para mim, né? E daí você falou tudo. Igual na sala de aula, o professor que tem que me ensinar, não é meu problema se eu não aprendo, é o problema do professor. O meu filho não aprendeu na escola porque o professor não fez um bom trabalho, não é porque o meu filho não se esforçou. Então, Quantos pais que vão lá falar com a país, direção, né? exatamente. O país está ruim porque o político é ruim, não porque eu botei ele lá, não porque eu não estou fazendo nada sobre isso. A gente tem uma cultura muito de de jogar para fora, jogar pro outro, jogar no colo do outro toda a responsabilidade. Não é minha. A culpa e a responsabilidade é sempre jogada de colo em colo e ninguém faz nada para resolver nada, né? Então, você fazer a diferença na sua vida, você procurar fazer a diferença na sua vida e na vida dos outros, é você tomar essa responsabilidade para você. Tá tendo esse problema? Eu tenho que fazer alguma coisa. E não é só isso. Então, peraí. Qual que é a minha parte da história? Tá acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Tem alguma coisa que eu fiz ali que foi errado? E como que eu posso consertar o meu erro? Como eu posso colaborar? Poxa, eu assumo esse erro, é meu. Eu realmente não prestei atenção. Quantas pessoas que você vê fazendo isso, trazendo a responsabilidade para si? É o que nós fazemos na sala de aula, é o que nós fazemos com os alunos, mostrando os erros, corrigindo, e não só corrigindo, falando, isso está errado, isso está errado, isso está errado, se vira aí para consertar. Mostrando o caminho, mostrando que o erro é ok, fazendo essa diferença na mentalidade que a pessoa tem com o aprendizado. Eu acho que nós fazemos uma diferença muito grande na vida das pessoas. As pessoas aprendem como se cultivar, como fazer essa autocultivação dentro delas, né? E isso é mais valioso do que você ensinar gramática, né? O inglês é só a ferramenta. A gramática é a ferramenta, né? A gramática é a ferramenta. Agora, quando a gente recebe esse aluno e que já de cara ele tem que se comprometer com o resultado dele, né? Porque a gente faz isso. Ele já responde 3 perguntas para ele mesmo ali, né? Qual que é o ele teu faz grau um contrato de dedicação com ele mesmo. É um contrato, né? Um contrato informal com ele mesmo, para poder ter um acompanhamento e ter uma noção do crescimento. Porque isso é uma outra coisa. Às vezes o aluno está tendo um crescimento na sala de aula, mas ele não percebe esse crescimento. E é o nosso papel, né, a nossa responsabilidade, mostrar isso para o aluno, mostrar o quanto ele cresce. Porque você sempre é muito crítico do seu país, assim como você é muito crítico do seu próprio trabalho, do seu próprio evolução. O aluno acha que nunca está bom o suficiente. E às vezes ele tem uma melhora assim, magnífica. Por isso que nós temos aquele relatório, né, que os professores fazem, destacando os destaques do mês, os alunos que
tiveram uma evolução muito legal. Porque esse reconhecimento precisa acontecer. Sim, exatamente. Eu acho assim, que com isso, mais pessoas acabam querendo também se destacar. Porque o que eu penso do ser humano, assim, no geral, a gente, que eu penso não. O que eu penso também não importa muito. O que a gente sabe que é verdadeiro, comprovado. A ciência, né, comprova que a gente usa muito pouco, né, da nossa inteligência. Então tá aí, cara, para a gente explorar o que a gente tem na nossa mente. A gente usa, quanto que a gente usa? Eu não lembro se é 5% da nossa capacidade mental. Então, se nós efetivamente usássemos todo o potencial que a gente tem na nossa mente para explorar, para construir, você imagina o quanto mais que nós poderíamos fazer? É lógico que usando para o bem, né, Renato? Porque tem pessoas que todos temos a mesma inteligência. Tem uns que usam para o mal e uns que usam para o bem. Quem usa para o mal é porque teve exemplos do mal, né? Porque eu vejo muito isso. A gente é, assim, um pouco da nossa genética, mas a gente é muito do modelo. E nós damos aulas para adultos, né? Nós damos aulas para profissionais, nós não damos aulas para crianças, né? Então, por mais que a gente não esteja participando dessa formação fundamental de uma pessoa, quando a pessoa é adulta, o nosso papel é muito de mostrar para as pessoas o mundo através de outros olhos, né? Mesmo dando aula de inglês, você falando de temas importantes, meus cachorros estão latindo bastante, desculpa. Tá, acho que agora passou. Tinha alguém na frente da casa. Mas o que a gente precisa demonstrar, né, é como tem vários pontos de vista diferentes que se complementam, né? E é ok a pessoa pensar diferente, é ok você ter um ponto de vista diferente, desde que você conheça que existem outros e reconheça isso, né? E por meio das nossas aulas, em que a gente desenvolve comunicação, que a gente desenvolve soft skills, que a gente discute temas muito importantes, temas muito interessantes do dia a dia e de negócios, os alunos aprendem coisas que às vezes eles vêm falar: nossa, professor, eu usei outro dia numa reunião isso que a gente estava vendo e me ajudou. Eu entendi um ponto de vista de outra pessoa por causa do tema que a gente estava falando e isso me ajudou. Essa diferença, ela é concretizada, assim, e os alunos fazem questão de vir trazer. Olha, eu fiz uma reunião com o pessoal lá, tem um aluno meu, fiz reunião com o pessoal lá dos Estados Unidos, e eu usei uma coisa que a gente viu em sala. Né? Essa concretização de você fazer a diferença para você mesmo, e reconhecer de onde veio essa diferença, e reconhecer os pontos de vista diferentes que foram envolvidos nisso, isso vale tudo, né? Isso vale ouro. Sim, porque é a tua percepção, o quanto nós somos seres únicos, e cada um vai aprender do seu jeito, e cada um vai usar as ferramentas que a gente ensina da forma que sabe, ou da forma que vai se empenhar para usar. A ideia é de cada um, né? O importante é que a gente está guiando e estamos de mãos dadas com os nossos alunos, eles entendendo que a gente está aqui para caminhar junto, a gente está num processo juntos, que na verdade, nesse momento, é o inglês, mas a gente poderia estar ensinando francês, a gente poderia estar ensinando espanhol, qualquer coisa que você ensina. Qualquer coisa. Isso é tudo a questão da gente se abrir, eu vejo assim que a minha missão, né, voltando para o tema principal, assim, fazer a diferença, eu vejo que os dois verbos principais na minha vida, desde que eu nasci, é essa questão do aprender e ensinar. Aprender, eu sempre quis muito aprender o que o outro estava fazendo, aprender algo novo, por eu ter sido sempre muito curiosa, né? E depois eu fui, né? Eu percebi que eu tinha essa boa comunicação, de repente poder
ensinar aquilo que eu estava aprendendo. E é isso que acontece com o professor, né? Você aprende para depois A nossa ensinar. missão, Então, a nossa missão é ensinar inglês como ferramenta hoje. a nossa missão é fazer a diferença. A nossa missão é mostrar para as pessoas como elas podem ser melhores e como isso não é difícil, né? Porque quando a pessoa tem essa realização ali naquele momento, assim, quando a pessoa tem caiu a ficha naquele momento, assim, de meu Deus, eu sou capaz. A pessoa vai querer levar isso para frente. E ela leva isso para frente. Porque quantas pessoas que eu já entrevistei na minha vida no andar da minha carruagem, né, de profissional aí, de mais de 30 anos, caramba, que chega para mim e fala assim, eu nunca vou aprender inglês. Eu tive uma pessoa numa empresa que ela falava isso toda vez que ela me via. Ela falava assim, mas é que você me colocou naquela sala com aquele professor por causa do meu nível, eu sei que eu sou iniciante mesmo, mas ó, eu preciso te dizer, eu nunca vou aprender inglês. Então, se a pessoa tem esse mindset, e eu falava para ela, e você sabe que a gente pode aprender qualquer coisa que a gente queira na vida? Então, se você quiser aprender, você vai aprender, você vai se abrir para isso. Nós, seres humanos, temos a capacidade de aprender qualquer coisa. Talvez um vai aprender mais rapidamente, vai aprender mais facilmente do que outros. Mas todos podemos aprender uma língua sim. Inglês é difícil para brasileiro? É difícil para nós brasileiros pronunciarmos a língua inglesa, né? Então, a gente tem as ferramentas de como ajudar os nossos alunos a pronunciar. Agora, falar assim, eu nunca vou... Então, essa pessoa que está falando que ela nunca vai aprender inglês, ela está se sabotando. Ela está se sabotando, ela nunca vai se abrir para efetivamente aprender, porque ela já tem ali na mente dela que ela nunca vai aprender. E se ela não mudar o mindset, né? ela já decidiu isso. Se ela não mudar o mindset, se ela não mudar o pensamento, que é isso aí, né? O mindset é o pensamento. Se ela não mudar o pensamento, é esse o pensamento. É a mesma coisa quando a gente fala assim, o brasileiro é desonesto. Eu tenho certeza que o brasileiro é desonesto. Então, assim, quem disse para você, né? Então, eu acho que existe, eu acho que tudo vem, afinal de contas, da nossa mente, né, Renato? É o poder que a gente tem da nossa mente. Dentro, né? De dentro. Tudo vem do nosso pensamento. O pensamento, se você pensa que você nunca vai aprender uma coisa, é porque você já colocou uma questão negativa ali e você nunca vai aprender mesmo. Por isso que quanto mais aberto a gente está às questões, ao aprendizado, mais a gente vai aprender. E para nós dois, eu vejo assim que é muito importante a realização pessoal nossa é poder, a partir do que a gente tem aprendido na vida, ensinar aquilo que a gente tem aprendido, né? Passar para frente, aí, como eu falei, do aluno. Passar para frente aquilo que a gente sabe fazer, para o outro também saber fazer. E isso é uma riqueza. Isso é, assim, muito valorizado. Eu vejo, assim, que o professor no mundo todo é muito valorizado. Eu fico um pouco triste na questão da nossa realidade do Brasil, né, nos últimos anos, que parece, assim, que a educação está deixada muito de lado, né? Mas também não é por conta disso que a gente vai agir diferente. A gente continua com a mesma missão, né? E de repente querendo também que esse cenário volte a ser valorizado, né? Por quê? Porque a gente está fazendo a nossa parte. Sim. Para concluir, assim, fazer a diferença na vida das pessoas deve ser a missão de todos, né? Mas principalmente do professor. A missão do professor deve ser fazer a diferença. Porque um professor com essa missão de vida, ele vai trabalhar para evoluir tudo e todos que ele toca, tudo e todos que ele tem contato na vida, né?
acho que acima de tudo, o professor deve ser a pessoa que quer fazer a diferença. Em todos os âmbitos da sua vida, né? Todos os aspectos, porque se eu acho que aí daí a gente traz essa questão da transparência do ser humano. O comportamental, eu me comporto igual que eu estou numa sala de aula, eu me comporto na minha casa, com os meus filhos. Não é porque, né, eu quero trazer algo legal para o meu aluno, mas eu também quero ensinar no meu meio pessoal. Então, assim, a gente poder ter a transparência e ensinar em todos os âmbitos da nossa vida, então, isso é transparência de tudo. E isso também acaba sendo um modelo, né? A minha esposa diz muito que tem momentos que se eu tô fazendo alguma coisa similar a ensinar, assim, de explicar alguma coisa, ela fala que os meus olhos brilham, assim, naquele momento. Porque é aquilo que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar os outros, eu gosto de fazer com que os outros entendam alguma coisa e ajudar os outros a se entenderem, a entenderem alguma coisa. Eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiro, e quando tem um jogo de tabuleiro que eu tô explicando as regras, assim, ela falou que parece que eu tô dando aula, porque eu adoro aquilo, eu adoro explicar, eu adoro fazer esse crescimento, né? E fazer essa diferença de, nossa, olha que legal, né? Eu consigo adicionar na vida dos outros de uma forma. Por mais que seja uma forma bem simples nesse caso, eu tô adicionando algo no mundo, não só retirando. Sim, e é isso mesmo. Acho que a gente encerra trazendo esse verbo do adding, né? Sharing, né? A gente gosta muito a gente quer, como pessoa e como Adicionar, representante acolher, da personal, né? entender. A gente traz os verbos que tem tudo a ver para um crescimento, né? Que é o adicionar, o compartilhar, o acolher. Acolher é o essencial que a gente faz em sala de aula, acolher os alunos, né? Acolher os seres que vão passando na nossa vida, né? Nossos vizinhos, como eu falei. Então, é isso aí, eu acho que a gente vai encerrando, exatamente, trazendo esses verbos para que as pessoas também pensam, pessoas que escutem esse podcast, pensam como que eles têm acolhido as pessoas nas suas vidas, como Qual é que a eles têm diferença que acolhido, você quer fazer para você mesmo? então, e como é que eles têm acolhido a vida deles? Como cada um tem acolhido a sua vida? Você efetivamente está fazendo aquilo que você gosta? E o que está faltando para você começar a fazer o que você gosta para ser feliz, né? Se você não tá, por quê? Isso. Por que não? Se você não está, por quê? Daí chega junto que a gente pode te ensinar, a gente pode fazer um sharing juntos, conte com a gente, vamos descobrir aí qual que é o teu potencial, né? Muito obrigada, Juntos, né? Vamos pessoal, juntos nessa. Obrigada, Renato, por esse momento que eu achei muito incrível da gente estar aqui hoje falando sobre um assunto que mexe tanto e que enche tanto nosso coração, né? Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.